estudante! Seja bem-vindo ao Se Liga na Educação. Nessa semana de acolhimento do ciclo 4, para que você possa fazer uma boa transição do PET 3 para o PET 4, nossos professores elaboraram teleaulas especiais a partir das principais dúvidas que recebemos ao longo dessas semanas. Juntos, vamos trabalhar os principais temas e conceitos tratados nas teleaulas, além de solucionar alguns exercícios do PET 3. Esse é um momento importante para a fixação do que foi visto e de introdução para os conteúdos do PET 4. Agora, estamos com o professor Júlio Bastos, que vai responder as principais perguntas de física. Seja bem-vindo, professor. Sim. Nesta aula, vamos retomar o tema aprofundando as leis de Newton, que foi necessário para que você pudesse resolver os exercícios do PET 3. Não é isso, professor? Sim, Dani, sim, estudantes. Isso mesmo. Esta aula de hoje foi preparada especialmente para a gente poder aprofundar algumas ideias que já foram discutidas na aula que a gente teve das leis de Newton do ciclo 3. Aquela aula que a gente teve, ela pegou basicamente o conteúdo que estava na primeira, na segunda e na terceira semanas do PET volume 3. Essa aula eu peguei o conteúdo que está na semana 4, que tem algumas situações que a gente precisa aprofundar para aplicar as leis de Newton aos exercícios, ok? Então, vamos começar. A gente, quando fala de aplicações para as leis de Newton, existem diversas, mas aqui eu quero falar de 3 em especial hoje. Eu quero falar sobre elevadores, sobre roldanas ou polias e rampas ou planos inclinados. Esses dispositivos, eles também são conhecidos na física como máquinas simples. Por que recebem esse nome de máquina simples? São dispositivos que foram criados pelos seres humanos para poder simplificar tarefas que eram feitas apenas usando o próprio corpo. Então, a gente vai ver algumas coisas aqui na aula de hoje de instrumentos ou de recursos que são utilizados desde milhares de anos atrás, desde a época dos egípcios e de outras civilizações mais antigas, ok? Então, vou começar falando aqui sobre elevadores. Embora o equipamento em si seja uma coisa relativamente nova, o conceito não é. O conceito de elevador é bem antigo, que seria sustentar objetos que estavam em um nível mais baixo, levá-lo para um nível mais alto. Só que eu quero trazer uma coisa interessante em relação aos elevadores. Muitas vezes eu recebo as perguntas e uma delas sempre chama muita atenção, que é como que funciona uma balança. A balança mede o quê, afinal de contas, gente? Ela mede massa, mede peso, mede alguma outra coisa que não seja uma ou a outra. O que você acha, Dani? Balança mede o quê? Eu acho que é o peso. Não, a massa. A massa? A o massa. Peso, tá vendo? Gera bastante dúvida isso, tá, gente? E é uma dúvida que eu vou esclarecer hoje nessa aula com o exemplo do elevador, tá? Ótimo. Seguinte, galera. Vocês já perceberam que quando você entra num elevador e vai, por exemplo, aperta o botão para ir para o 8º andar de um prédio, no início da subida você tem uma sensação de que seu corpo está ficando mais preso ao chão? Já teve essa sensação também, Dani? Quando faz assim, parece que o elevador está subindo, ou sim. quando está chegando no andar de destino faz assim. Verdade. Isso acontece por quê, pessoal? Por causa da inércia. Inércia, só para a gente lembrar, pessoal, tem a ver com a primeira lei de Newton. O que esse conceito nos diz? Ele diz que um corpo ele tende a permanecer parado ou em movimento uniforme, caso nenhuma força atue sobre ele ou se a resultante das forças for igual a 0. Quando você entra em um elevador, naquele primeiro momento, você está em repouso com todo o conjunto, elevador, cabos e etc. Quando esse elevador inicia o seu movimento de subida, a sua tendência é continuar no ponto que está, analisando o eixo vertical, claro. Então, por isso que a gente tem a sensação de que vai ser empurrado para baixo. Isso acontece quando a gente vai analisar uma balança. Eu quero mostrar para vocês uma coisa interessante. Uma pergunta clássica, como eu disse, é: balança mede o quê? Força, peso ou massa? Na verdade, não mede nenhuma coisa nem outra. Ela mede, na verdade, a força normal. E o que é essa força normal? A gente falou um pouquinho sobre ela na nossa aula também. Quando você tem um objeto apoiado sobre uma superfície,
você vai ter uma força feita por essa superfície perpendicular que chamamos de força normal. Ela não tem uma equação pronta que a gente use para calculá-la, mas ela pode, em alguns casos, ser igual ao peso ou igual a uma soma de outras forças que atuam no eixo vertical. No caso do elevador, quando ele começa a subir, eu vou mostrar para vocês um desenho aqui que vai ajudar a gente a compreender um pouco. Imagina que uma pessoa entre em um elevador e carregue com ele uma balança dessas que a gente coloca no banheiro. Não me pergunte por que o cara vai levar uma balança para dentro de um elevador, tá, gente? É só um exemplo para a gente entender, tá? E vamos imaginar, então, que esse elevador ele vai começar a se movimentar para cima, ou seja, ele vai ter uma aceleração vertical para cima. Nesse caso, quais as forças que estão atuando sobre esse rapaz que está sobre a balança? Nós temos duas. Nós temos a força peso e nós temos a força normal aqui, ok? Só que, pelo fato de nós termos uma aceleração apontando para cima, significa que haverá uma força resultante diferente de zero. Aí já estou falando da segunda lei de Newton, ó. Segunda lei de Newton, que a gente também conversou na nossa outra aula, ela diz o quê? Que quando a força resultante é diferente de zero, nós temos uma aceleração. E esse vetor aceleração e o vetor força apontam na mesma direção e sentido. Então, o que vai acontecer aqui? Se a gente for escrever a segunda lei de Newton, força resultante vai ser massa vezes aceleração. Só que eu vou mudar aqui um pouco. Eu vou pensar no seguinte, eu tenho apenas duas forças atuando aqui, que é normal e peso. Nesse caso, como a resultante tem que apontar para cima, que é o sentido da aceleração, significa que a normal ela tem que ser maior que o peso, beleza? Então a gente pode fazer isso daqui, ó. Eu posso dizer que é força normal menos peso, ok? Só que força resultante nós também já sabemos que é massa vezes aceleração. Então o que eu vou fazer? Eu vou substituir aqui. Massa vezes aceleração é igual a força normal menos. O peso é o quê? É massa vezes a aceleração da gravidade. Agora eu posso pegar esse pedaço da minha expressão e jogar para o outro lado. Quando eu faço isso, o que vai acontecer? Força normal é igual a massa. Eu já vou adiantar um pouquinho aqui, já coloquei a massa em evidência, vai ficar G mais A. Ou seja, eu vou ter aqui um resultado que é maior do que a aceleração gravitacional, o que vai nos dar uma impressão de que a normal ficou maior que o peso é massa vezes gravidade. É esse o motivo pelo qual a gente sente a balança, sente o corpo fazer assim no início da subida. Tá? Eu coloquei, aqui está escrito no slide um pouquinho diferente, mas é a mesma coisa. Tá? Só que aqui eu coloquei o P em forma de força, que eu já coloquei em forma de massa. Tá? Mas é a mesma ideia. Quando o elevador está começando a subida ou terminando a descida, vale essa primeira imagem aqui, ok? Se eu estiver fazendo o contrário, se eu estiver finalizando um processo de subida ou iniciando um de descida, a gente tem a sensação, sai do lugar aqui, a gente tem uma sensação de que, na verdade, parece que a gente vai voar, vai subir. Acontece porque vai fazer isso daqui, ó, vai ser o contrário. Eu vou ter, na verdade, uma força normal menor do que o peso. Então, eu tenho uma sensação de que meus pés estão querendo sair do chão. Tem um brinquedo que tem em alguns parques de diversão que a gente encontra, que ele usa um conceito parecido com esse daqui, só que numa realidade um pouco mais extrema, que é o Skyfall. Nele, você tem uma situação de queda livre. É como se o elevador tivesse rompido o seu cabo e caísse. Literalmente, parece que você está voando. Essa situação ela é usada, inclusive, por paraquedistas para simular situações de gravidade zero. Não que a gravidade se torne zero, tá, gente? Ela nunca será zero. Mas ele simula uma situação onde a força normal torna-se igual a zero. Então, a gente tem uma sensação de ausência de peso. Isso, na física, tem um nome, chama-se de imponderabilidade. Tá bom? Então, nós podemos até brincar um pouco mais com outras situações aqui, só que eu tenho mais coisa para mostrar para vocês hoje, então vamos seguir.
O segundo tipo de máquinas simples que eu quero falar hoje são as roldanas ou polias. Elas servem basicamente para quê? Para a gente mudar a direção de aplicação de uma força, de forma a tornar mais simples o processo de levantar objetos. É muito utilizado esse processo em construção civil e também em academia, para alguns aparelhos de ginástica. Existem dois tipos de polia. Nós temos a polia fixa, como o próprio nome já sugere, ela está presa ao teto ou a alguma estrutura, ou a polia móvel, que pode se movimentar, ok? Então, olha aqui, um exemplo de polia fixa. Provavelmente muitos de vocês já viram isso em obras, para o pessoal carregar balde de massa de um andar para o outro, né? Você põe uma corda aqui, a pessoa vai puxar a corda, é muito mais fácil puxar uma corda para baixo do que puxar uma corda para cima. Então, por isso que você usa a roldana aqui. Você não está diminuindo o esforço físico necessário para erguer esse balde. Na verdade, a força aqui é a mesma, tá? Só vai mudar o jeito de aplicar a força para ficar mais cômodo, beleza? Já na roldana móvel, não. Na roldana móvel, a coisa é um pouquinho mais complexa. Por quê? Aqui, nós vamos ter uma divisão da força peso que é feita por esse objeto B entre os dois lados dessa corda. Essa polia pode subir ou descer, ok? Isso a gente encontra, como eu disse, em alguns aparelhos de academia, você encontra em guindastes que erguem objetos muito grandes nos portos, em elevadores, você encontra esses sistemas também de roldana móvel. Nesse caso, aí sim, o esforço necessário, ele vai sendo reduzido conforme eu aumento a quantidade de roldanas móveis no meu sistema. Na verdade, cada roldana móvel que eu coloco, eu divido o esforço pela metade. Então, se eu for generalizando, se eu coloco 2 roldanas, metade da metade, são 4 vezes. Se forem 3, metade da metade da metade, então são 8 vezes, e assim sucessivamente. Então, a gente tem uma expressão matemática geral que a gente usa, que é essa daqui. A força que eu vou aplicar no caso de um sistema com roldana móvel vai ser o peso dividido por 2 elevado a n, onde esse n corresponde ao número de roldanas que eu vou ter, roldanas móveis, tá? Que eu vou ter no meu sistema. Tá? Tem uma experiência muito legal que vocês podem reproduzir na casa de vocês, que é o seguinte, vocês podem fazer assim, peguem duas vassouras, ou um vassoura e rodo, e uma corda. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pegar essa corda, eu vou desenhar para vocês entenderem aqui como é que é. Eu vou fazer o desenho como se fosse visto de cima, tá? Você pega lá, por exemplo, 2 cabos de vassoura ou 2 rodos, dois pedaços de madeira, né? Você vai pegar uma corda, vai amarrar aqui numa delas. E aí você vai fazer isso daqui, ó, como se fosse, vai passando de um lado para o outro, fazendo um zigue-zague aqui. E aí o barato dessa experiência, eu faço muito com os meus alunos na escola, é o seguinte, você dá, por exemplo, umas 4 voltas aqui, ó. Aqui eu dei 4 voltas, tá? Ó, 1, 2, 3, 4. E aí você faz uma brincadeira com alguém na sala. Você pede uma das meninas mais miudinhas da sala, uma menina pequenininha, baixinha, ou um menino pequenininho também pode ser. Pede para ele segurar a corda, para ele puxar a corda aqui. E aqui você pede 2 garotos, um aqui, dos mais fortes, para segurar esses cabos de vassoura. O objetivo dos garotos fortes é o quê? É não deixar os cabos de vassoura chegarem próximos, enquanto o garoto franzino vai puxar a corda do lado de cá. Gente, isso é o maior barato, você vê os meninos fortes quase morrendo lá, juntando os cabos de vassoura, não tem jeito. O menino aqui faz uma força que é multiplicada. Nesse caso, multiplicada por quanto? Por 2 elevado a 4, por 16. Então ele faz uma força 16 vezes maior que os meninos que estão segurando a vassoura. Então, se você faz, dependendo da situação, você vai ter... Eu já tive situação em sala de quebrar o cabo da vassoura, literalmente, tá, pessoal? É muito legal de fazer. Você pode fazer com o cabo de vassoura. Ah, você não tem cabo de vassoura em casa? Você pode fazer uma experiência reproduzindo em miniatura. Pega 2 canetas ou 2 lápis, pega um barbante, faz a mesma coisa aqui e tenta uma pessoa segurar assim, para não deixar os lápis chegarem juntos, e o outro puxando. Dá no mesmo efeito. É muito legal de fazer, sugiro quem tiver material em casa, esse material é fácil de usar, barbante ou linha de varal, vocês podem usar, só cuidado para não se machucarem, porque geralmente quem está segurando o cabo de vassoura acaba
ou caindo ou escorregando, então fiquem espertos para não se machucar, tá, gente? São experiências que você pode fazer em casa com material de baixo custo. Bom, o terceiro e último exemplo que eu quero mostrar para vocês são os chamados planos inclinados ou rampas. Eles foram utilizados desde a antiguidade na construção das pirâmides, por exemplo, para levar aqueles blocos de pedra que pesavam dezenas de toneladas. Eles não tinham elevadores, não tinham guindastes, eles tinham que usar a engenharia que era disponível naquela época. Então, era fazer o quê? Rampas. Rampas e colocando por baixo dessas pedras toras de madeira para ir rolando esses blocos de pedra até o nível mais alto para poder fazer a construção. Isso serviu não só para as pirâmides do Egito, tá, gente? Serviu para muitas outras construções feitas na antiguidade. Hoje em dia, as rampas não são usadas com esse objetivo básico, mas são usadas em muitas outras questões. Por exemplo, quando falamos de acessibilidade para um deficiente físico, para ele poder sair de um andar ao outro num prédio, você não tem uma rampa para um cadeirante? A rampa, ela justamente vai ser usada para poder diminuir o esforço necessário para eu sair de um nível inferior até um nível superior. A mesma coisa acontece em algumas lojas, em departamento de carga e descarga. Quando um caminhão para descarregar mercadoria, você tem uma rampa. Ou numa loja, num shopping ou num supermercado maior, você tem rampas para ter esse acesso, para levar essas cargas por esses corredores com menor esforço. Por que o esforço nesse caso é menor, gente? Ele é menor porque, na verdade, o esforço que eu vou ter que fazer aqui, ele vai ser apenas uma fração do peso desse objeto. Lembrando que o peso é massa vezes a aceleração da gravidade. Massa não é igual a peso, tá, gente? Muito cuidado, eu falei sobre isso também na nossa outra aula. Beleza? O que acontece aqui, gente? No caso de um plano inclinado, a gente, quando vai estudá-lo, a gente precisa ter um pouco de conhecimento da trigonometria do triângulo retângulo. Basicamente, saber o que é seno e o que é cosseno de um ângulo, tá? Então, eu coloquei aqui um triângulo retângulo para a gente poder ver como é que funciona. Eu tenho aqui a hipotenusa, que é o lado maior do meu triângulo, e tenho os outros dois lados, que são os catetos. Como que eu vou identificar quem é seno, quem é cosseno? Eu primeiro preciso saber quem é cateto oposto e cateto adjacente, né? Cateto oposto, o próprio nome sugere, é o lado que está do lado contrário ao ângulo que eu estou medindo. Então, se eu estou falando do ângulo alfa aqui, ó, o cateto oposto é o lado B do meu triângulo. Já o cateto adjacente é o lado que ajuda a formar o ângulo junto com a hipotenusa. Nesse caso, é o lado A, ok? Então, lembrando dessas regrinhas de trigonometria, que vocês já devem ter visto nas aulas de matemática, ou vão ver em breve, vocês não vão ter problema, tá? Aplicando essas ideias lá naquele problema do triângulo, voltando aqui 2 slides, eu consigo descobrir quanto vale Px e quanto vale Py, que são as partes da força-peso. No caso, Px vale P vezes seno do ângulo e no caso, Py vale P vezes... Aqui está cosseno, a gente está errado aqui, é cosseno, tá? É cosseno do ângulo, ok? Bom, e aí o que vai acontecer? Dependendo da situação que você tem no exercício, você vai ter que igualar essas forças dos eixos x e y com ou deixando igual, ou colocando igual a E massa vezes aceleração. Aí vai depender muito do problema que você estiver estudando. E também vai depender, obviamente, se vai ter ou não vai ter atrito. Eu coloquei aqui as equações só para vocês verem quando a situação não envolve, envolve ou não envolve atrito, mas com movimento uniforme, tá? Então, quando for movimento uniforme no eixo X, sem atrito vai ficar desse jeito. Com atrito vai ficar assim. Se for o eixo Y não tem problema, ele sempre vai permanecer igual, tá? Isso vai ser importante, como eu disse para vocês, na resolução dos exercícios do PET 4. Ok, gente? Bom, eu vou finalizar minha aula aqui, porque o nosso tempo também já está acabando. Eu quero agradecer muito a presença de vocês aí do outro lado da telinha, assistindo a nossa aula, tá? Dúvidas que vocês tiverem, mandem as perguntas para a gente e nós estamos aqui para ajudá-los. E qualquer coisa, bons estudos para vocês. Até a próxima!